Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade da MS Week. O meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter e há 4 anos eu acompanho bem de pertinho essa iniciativa que muito nos honra, né? Essa oportunidade de discutir as mucopolissacaridoses, cada ano com um tema diferente. Esse ano a gente está falando do desafio diário, né? O desafio diário que existe nas MPS e que tem muitas faces, né? Tenho especialistas aqui que vão poder discutir isso comigo, mas hoje, de maneira especial, o tema é falar sobre o desafio emocional, né? O desafio daquele cuidador, do paciente, do especialista que interage, enfim, dessa relação delicada e complexa que existe quando a gente está diante de uma doença rara. E estou com pessoas, como eu falei, que são especialistas aqui comigo, e eu gostaria muito de dar as boas-vindas para a doutora Ana Maria Martins, para o André Luiz de Souza e para a Juliana Riguinho. São amigos que estão por aqui. Doutora Ana, antes da gente iniciar com as perguntas, eu acho que é muito importante que, para quem não conhece, é raro quem não conheça a doutora Ana, mas eu gostaria que a senhora se apresentasse e falasse há quantos anos a senhora convive com a MPS. Nossa. Bom, olá a todos e todas. E eu sou professora da Escola Paulista de Medicina e acabei abrindo um ambulatório de doenças do tipo da mucopolissacaridose, que são os erros inatos do metabolismo, que é quando falta alguma enzima no corpo e acaba deflagrando uma doença, né? Então, esse grupo de doenças. E a gente começou esse ambulatório, quer dizer, eu comecei a fazer ambulatório em 82, o ambulatório de genética, e já tinha alguns pacientes com MPS, mas nessa data, em 97, é que a gente criou esse lugar mais específico, né? Então, se vocês verem, em 82 para 24, a gente passa de 40 anos, né? Então, realmente faz muito tempo, e eu acompanhei eles num momento, num tempo que a gente não tinha nada para fazer, que não tinha tratamento, não tinha grandes conhecimentos de que tipo de acompanhamento que a gente podia fazer para esses pacientes, porque no Brasil era tudo muito novo, né? Na Europa, eles já estavam habituados a pacientes com essas doenças, mas eles faziam algum acompanhamento, ver como é que está o coração, ver como é que está o sono, se ele tem apneia do sono, né? Que é uma coisa que pode acontecer por causa do depósito que vai ficando na mucosa aqui, fica difícil para ele respirar. Então, realmente, tem esse tempo todo, de mais de 40 anos, em convívio, né, com os cuidadores, com os pacientes e dando aula a respeito de MPS, que eu também já dei muita aula de MPS na vida. E é um Então, como prazer vocês estar aqui com podem ver, vocês. seja bem-vinda, doutora Ana. Como vocês podem ver, ela conhece o assunto por dentro, por fora, de lado, enfim, conhece muito bem o tema em questão. E tem aqui também o André e a Juliana, que são dois profissionais que são integrantes aí de um serviço chamado Day Hunter, um programa que a Casa Hunter já desenvolve há 9 anos, é um bocado de tempo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá e que se apresentassem. Ju, você pode começar, por favor? É, faz uma breve apresentação sua e também do Day Hunter e do trabalho que se desenvolve por lá. Tá. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar. É injusto falar depois da doutora Ana, que traz todo esse repertório, mas ao mesmo tempo é muito orgulho falar do programa do Day Hunter. Então, meu nome é Juliana, eu sou graduada em Serviço Social e entre várias ações de trabalho, eu honrosamente faço parte da Casa Hunter e do programa Day Hunter. E o programa Day Hunter, ele, ele, ele oferece para a comunidade que tem uma doença rara, ou que está investigando uma doença rara, uma avaliação com orientações e encaminhamentos feitos por uma equipe multidisciplinar
com o objetivo de favorecer uma melhor qualidade de vida para os pacientes, colaborar nessa construção de uma qualidade de vida, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar bastante engajada, que discute caso por caso, em todos os dias que a gente atende, com o objetivo da gente fazer o nosso melhor. E eu acho que isso é a riqueza do programa do Day Hunter, a gente tem a oportunidade de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, com diversos olhares, onde a gente pode refletir é, sobre as mais diversas informações que o paciente e a família compartilham com a gente. Então, acho que vou deixar para o André dar continuidade. Só em relação ao serviço social, o meu trabalho é receber os pacientes, eu trabalho com a porta de entrada e com a porta de saída. Então, eu recebo os pacientes, faço a orientação inicial, abertura de prontuário, apresentação do Casa Hunter, como que vai ser, coleto algumas informações iniciais, e depois eu vejo o paciente quando a gente acaba o processo de avaliação, onde a gente conversa sobre os encaminhamentos, sobre os recursos públicos e privados, sobre direitos e tudo que envolve o papel do serviço social com relação a direitos e garantias. E tudo isso, gente, só para vocês saberem, presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Salvador, Goiânia e, mais recentemente, ainda em processo de implantação, Belo Horizonte. Mas agora é com você, Legal. André. O que que você conta aí para a turma aí da tua experiência pessoal, como profissional da área da saúde e também como profissional do programa Day Hunter? Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sinto muito honrado em falar em um momento tão especial e participar junto com os colegas aqui desse momento. Bom, eu me chamo André Luiz de Souza, sou psicólogo de formação, fiz pós em neuropsicologia, estou indo aí para o segundo ano de equipe Day Hunter. Sou muito grato também por fazer parte da Casa Hunter e da equipe Day Hunter de São Paulo. É uma equipe extremamente qualificada, uma equipe que, como a Juliana trouxe anteriormente, é, dá o seu melhor, né, no trabalho com os pacientes que nos procuram. É, o Day Hunter é um serviço, como a Juliana já trouxe, que busca atender, acolher não só o paciente, mas os familiares, né? Durante o processo de diagnóstico, a gente tenta todo o amparo, a gente tem diversos profissionais na equipe, como fono, fisioterapeuta, psicólogo, neuropsicólogo, assistente social, geneticista, né? E são profissionais que a chegada do paciente recebem, fazem toda a coleta de informações, realizam as avaliações e, o mais importante, trabalha de forma integrada e interdisciplinar para tentar chegar, como a Juliana trouxe anteriormente, não só no diagnóstico, mas numa forma de cuidado que melhore, né, a autonomia, a independência, o funcionamento no dia a dia, né, e que ofereça os recursos, se possível for, na região onde essa pessoa mora, né, onde ela reside. Então, a gente tenta mobilizar um serviço de rede que é extremamente importante, além do trabalho que a gente faz no dia a dia. Né? Então, acho que é basicamente isso. Muito obrigado pelo espaço de fala. Nós é que agradecemos. Doutora Ana, a senhora me disse uma vez, e eu não esqueço disso, que é muito comum aos pacientes, quando eles têm o diagnóstico de uma doença rara, que eles absorvam muito pouco do que é falado, do que é passado para eles, porque eles estão ainda sob um impacto, né? Então, na sua opinião, né? Diante já desse momento zero tão marcante, né? Quais são os maiores desafios emocionais desses profissionais que lidam com a MPS? E se não for se alongar muito, né? O que deveria ser reforçado para o profissional, né? Que está em formação, estudando aí para ser um especialista, um médico especialista, por exemplo, em genética, e também para os outros que lidam com a realidade das mucopolissacaridoses. Eu acho que uma das coisas mais importantes, porque tem algumas coisas que a gente aprende na época da residência, que um professor, um médico mais velho, aí ele fala para a gente, ó, toma cuidado com as mães, porque às vezes a gente não pode acreditar no que elas falam. Isso até é verdade, né?
que pode acontecer isso. Mas é uma situação rara, não é uma situação comum, em primeiro lugar. Você não acreditar no que aquela mãe, naquele pai estão falando para você. E aí tem uma questão também de um paciente, uma família que recebe um diagnóstico de uma criança com mucopolissacaridose é muito importante. Se ela for muito pequena e não tiver muitas aparências, né, da mucopolissacaridose, que a gente sabe que tem uma aparência peculiar, né, diferente, é diferente dos outros membros da família, se ela não tiver isso, ainda é um pouco mais fácil. Se a criança já tem algum tempo, essa mãe já conviveu com as limitações dessa criança, ela está percebendo que nas fotos da família ela está ficando diferente daquilo que ela era. Muitas vezes perdendo algumas habilidades que ela já tinha, falava mais, agora está falando menos. Então, esse impacto é muito grande, né? Porque se ela não tem nada, e a gente falar que ela pode ter complicações, tal, hoje é uma notícia muito mais fácil de ser dada, porque hoje tem tratamento. Só 5% das doenças raras têm tratamento. Então, o fato de ter tratamento ajuda o profissional a falar, né? É uma situação grave, é uma situação complicada, mas que com o tratamento a gente pode fazer uma progressão mais lenta da doença e quanto mais cedo ele começar o tratamento, melhores vão ser esses resultados, né? Então, aí você muda um pouco. Agora, lidar com o paciente, eu sou pediatra de formação e depois que eu me especializei em genética. A pediatria tem essa mesma característica, né? Você não pode ser pediatra se você não acredita na mãe, se você não se envolve, né, com essa família, porque, na verdade, existia uma corrente da medicina que dizia que você não podia se envolver muito, senão isso tinha que ser imparcial, que isso ia atrapalhar. E eu vivi uma situação que eu estava conversando com a minha irmã quase agora e contei para ela essa história. Eu cheguei num ambulatório e tinha um casal de idosos já que cuidavam de uma menina com mucopolissacaridose, eles moravam num sítio, e era uma história de paciente com doença rara, que também é rara. Então, o filho deles tinha se relacionado com uma mulher, morado com ela, 2, 3 anos. A menina era apaixonada por ele, a filha dela, que tinha mucopolissacaridose, ela foi embora, largou a menina com ele, e aí quem cuidava era ele e os pais dele, que já eram idosos. Ele saiu e deixou mais ela com os pais mesmo, que moravam num sítio no Paraná. Aí eles olharam no computador, viram que era mucopolissacaridose, que ela realmente parecia, mas eles não sabiam qual era o tipo. E aí eles marcaram consulta no IGI para saber qual era o tipo. E aí conseguimos, e era uma MPS6, ela conseguiu o tratamento, ele batalhou muito com ela, pegou ela pela mão e foi no gabinete do juiz que estava demorando para dar o resultado e falou: essa é a minha neta, que nem era a neta dele, de verdade, né? E falou isso. E passado um tempo, uns 6 meses que ela estava tratando, esse senhor, ele teve uma metástase de câncer de pele, que já tinha anos, que não tratou, no sistema nervoso central. Ele entrou em coma e ele não acordou para despedir da família. E a mulher dele me contou isso, e eu, no meio do ambulatório, me pus a chorar, e a mulher dele começou a me consolar. Porque assim, eu fiquei tão envolvida com aquilo, que coisa! Ele tinha batalhado tanto por ela. Então, assim, ou você se envolve desse tamanho, ou então vai ficar muito difícil. Você ter dificuldade de lidar com o paciente com MPS, você profissional de saúde, né? Se você não olhar para ele com passividade, com amor, com afeto, né? Porque você gosta de fazer esse trabalho que você faz e ajudar ele o máximo que você pode. Você não consegue fazer isso, você não consegue lidar com esse tipo de paciente. Então, eu acho que assim, a questão é o envolvimento que você tem, e tem que ser um envolvimento emocional, né? Eu, assim, nesses 40 anos, eu lembro dos nomes da grande maioria dos pacientes, Barato isso. Não entendeu? tem como, Então, né? Faz parte da história, né? então, na verdade, eu acho que
essa compassividade, o olhar para o outro, você realmente fez medicina porque você quer ajudar a pessoa. E assim, a maneira que você fala, né? Tudo faz diferença. Na notícia que você dá, tudo vai fazer diferença do seu envolvimento, né? Foca naquilo que você está falando, fale com muito amor, pode tocar o seu paciente, não tem problema, né? Então, assim, eu acho que tem que ser isso mesmo, né? E eu não sei hoje como é que está, né, nas escolas. A gente tinha muitos que diziam que a gente não podia se envolver. Eu acho que hoje, com uma humanização maior da medicina, eu acho que isso hoje é menor. Hoje, quem trabalha, os que trabalham com doença rara, somos poucos, mas todos muito envolvidos. Essa é a impressão que eu tenho dos meus Vamos tentar colegas. aprofundar essa conversa aqui hoje, mas sem dúvida começamos com altas temperaturas aqui. Juliana, você é formada em serviço social, né, e está diretamente ligada a atendimento de pacientes e cuidadores, né, que frequentam o DI Hunter. Você acredita que existem assim algumas especificidades, né, que eu poderia dizer que são relacionadas às doenças raras, que deveriam ser abordadas, por exemplo, no curso que você fez, de serviço social, por exemplo, ou mesmo de psicologia? Sim. É, eu sou formada já faz bastante tempo e, eu confesso que o universo das doenças raras entrou na minha vida quando a Casa Hunter entrou na minha vida, ou seja, 5 anos atrás. Então, hoje, quando eu tenho uma estagiária, né, de serviço social no Day Hunter, e quando eu penso, quando a gente está conversando sobre a nossa profissão e ela está dentro da universidade, eu fico pensando muito o que poderia colaborar num profissional de serviço social no, no atendimento de paciente com doenças raras. E aí, a faculdade ela é muito generalista, né, no caso do serviço social, acho que muitos cursos também, mas eu acho que tem uma coisa que a doutora Ana falou, que se a gente aprendesse um pouco mais no serviço, na faculdade, já estaria um cuidado muito grande. Primeiro é a escuta. A gente fala de escuta, a escuta é técnica, a escuta tem metodologia para isso, e as pessoas acham que só porque estão de frente olhando para você estão te escutando e não estão. Então, eu acho que isso era um ponto importante que precisava ser mais enfatizado na faculdade. Eu acho que o interesse, como a doutora Ana também falou, o interesse pelo outro, né? Porque às vezes a família está te trazendo uma informação a partir da experiência e da visão dela, que não é técnica. Então, às vezes ela te traz uma informação, ou às vezes você faz uma avaliação e lá no último dia ela te trouxe uma informação e você fala, ai, por que que ela escondeu essa informação? Às vezes ela nem sabia que aquela informação era importante para a gente, Sim. né? Então, assim, eu acho que dentro da faculdade de serviço social, o que eu vejo é uma preocupação com a linguagem, porque a gente tem pessoas com formações dos mais diferentes, né? Famílias e cuidadores dos mais diferentes tipos. Eu acho que tem a questão da escuta, a questão do interesse pelo outro, e com relação às doenças raras, eu acho que seria muito importante dentro da universidade, eu estava até conversando eu e o André, questão de cursos de extensão, semanas de doenças raras dentro da universidade, em que a gente possa levar o papel das equipes multidisciplinares nesse atendimento. Eu acho que a faculdade, a universidade, ela tem um amplo espaço que a gente poderia explorar para levar o assunto para dentro. Concordo. Sim, né? Bacana, né? É uma perspectiva interessante. Até É. porque a gente está falando de 7 mil doenças, né? Mais de 7 mil, já tem gente falando 9 mil. A gente tem muitas especificidades, detalhes, coisas Uhum. que desafiam os profissionais envolvidos. Eu André, queria só agora completar, diga-me. desculpa, eu só queria completar uma outra coisa que eu acho que talvez o André também fale, e a doutora Ana também focou, que eu acho que tem a ver no serviço social, se a gente é responsável por receber o paciente, por encerrar o atendimento, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a linguagem. Eu não estou falando que a gente não tem que ser sério ou ético ou responsável, mas muito se interessar em saber como essa família está saindo com a informação que ela recebeu, porque é muita informação, são muitas informações, são muitos encaminhamentos, são muitas coisas que essa família, a partir da hora que sai da nossa avaliação, ela vai ter que fazer. E às vezes você recebe famílias que
vem com um pedido de uma avaliação para o Day Hunter e ela nem sabe por que que ela está ali. Ah, me pediram para vir aqui, porque ela acredita no profissional, mas ela literalmente não sabe o que ela está fazendo ali. Então, a gente precisa se preocupar com essa comunicação também. E isso eu Eu tô acho que a achando, faculdade deveria fazer e tô também. achando ótimo, porque no final das contas vocês estão começando a desenhar aí um pequeno resumo que a gente pode sair desse evento com um registro para levar para discussões maiores, né, e mais aprofundadas. Mas, André, assim, da tua parte, né, eu acho que você é literalmente uma peça de contato ali direto com o paciente e também com o cuidador, né? Que já daria pano para manga aqui, né? Mas vamos lá. Nos anos de trabalho que você já tem aí com a gente, quais são, na tua opinião, os pontos críticos, né, no atendimento dos cuidadores, e em especial daqueles pacientes mais severos, né, que a gente vê em alguns casos de MPS que tem um comprometimento neurológico? Eu vou dividir a minha reflexão aqui com vocês em dois momentos. O primeiro é em relação um pouco à equipe, né? Antes até de falar do cuidador e do paciente em si. Então, no meu trabalho, né, como neuropsicólogo, além de fazer essa leitura, esse rastreio aí das habilidades cognitivas do paciente, das habilidades adaptativas dele, de entender como é que está o desempenho intelectual, que é algo extremamente importante nos diagnósticos de doenças raras, de síndromes genéticas, né? Então, o meu trabalho também é de dar um suporte para a equipe, né? Então, a gente está sempre ali buscando um ouvir o outro, saber como é que o outro está, entender um pouquinho do que o outro está vivenciando nesse atendimento. E esse é um trabalho que eu considero importante também, porque como é um trabalho em equipe, se a gente consegue se apoiar, se ajudar, um compartilhar com o outro, acaba não ficando tão pesado, né? Isso exige da gente, obviamente, que você esteja aberto para, né? Que você conheça a tua equipe, né? Que você tenha os papéis bem definidos dentro da equipe. Então, constantemente as meninas me chamam, André, vamos fazer um atendimento juntos, olha, um perfil diferente, me ajuda aqui. Então, acho muito legal. E o inverso também é verdadeiro. Quantas vezes a gente, Ju, me ajuda, né? Ou Bianca, que é a nossa geneticista, né? Então a gente está sempre acolhendo um ao outro. Isso é um ponto bastante importante. Em relação ao profissional, além desse cuidado dentro da equipe, né, o que eu vejo é que muitas vezes buscar esse suporte emocional fora, a doutora trouxe muito bem, a doutora Ana Maria, né, às vezes é difícil para alguns, porque é algo muito individual, alguns têm uma dificuldade maior, né, em lidar com situações emocionais, físicas, né, ou até sociais das famílias. Então, nesses casos, é possível buscar um suporte fora, fazer uma psicoterapia, né? Isso auxilia bastante no trabalho como profissional. E, num segundo momento, falando não menos importante, mas acho que cabe aqui dividir, né, as duas temáticas, em relação às famílias e aos cuidadores, o meu trabalho, de uma maneira geral, é primeiro acolher, tanto a doutora Ana Maria quanto a Juliana foram muito assertivas nas palavras, né? Fazer essa escuta qualificada, escutar o que essa família tem a dizer, né? Tentar entender, e verdadeiramente eu acredito nisso, doutora Ana Maria, vivenciar, permitir-se aprender com aquele que está à sua frente, vivenciar aquela experiência, deu vontade de chorar, somos humanos, a gente tem que chorar, mas acolher essa família, né? Muitas famílias saem lá do Day Hunter falando para a gente sobre a qualidade do trabalho que é realizado, a importância da escuta. A nossa grande preocupação e o nosso grande ponto crítico de atendimento é que, fora deste local, a gente tem que mobilizar uma rede que muitas vezes não existe. Esse é um dos maiores problemas,
né? É mobilizar uma rede que às vezes não existe. A gente observa a necessidade de terapia. Nós temos, inclusive, na equipe do Day Hunter, uma psicóloga só para acolhimento psicológico, ou seja, ela faz um atendimento breve para as famílias, na intenção de oferecer um acolhimento, na intenção de dar um suporte breve, né? Mas de que, olha, daqui para frente a gente precisa encontrar um local, a gente precisa levar para próximo da residência, a gente precisa que tenha um suporte social. E muitas vezes esse suporte não existe. O outro grande desafio é mobilizar uma rede de apoio, né? Uma grande parte, para não dizer quase que 100% das famílias, é chefiada, né, por mulheres, mães solos, né? Não tem suporte, às vezes algumas conseguem o suporte dos pais ou avós das crianças, né? Mas não tem um tempo para cuidar da sua própria saúde mental, para fazer uma terapia, para fazer uma atividade de esporte, de lazer. Então, a gente precisa avançar muito nessa temática, olhar para esse cuidador não como alguém que simplesmente leva e traz o paciente, né, mas como alguém que também precisa de cuidado, que também precisa de acolhimento, que também precisa realizar ali os seus sonhos, suas tarefas, a sua dinâmica do dia a dia, suas atividades de uma maneira geral. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, fortalecer essa rede de apoio, às vezes, dentro da própria família e conseguir locais qualificados, acessíveis, né? Porque na doença rara, nas síndromes genéticas, não tem digamos assim, esses quadros, eles não têm classe social, eles estão presentes em todas as classes, em todos os locais, e muitas dessas famílias não conseguem acessar, ou porque não têm os Tem recursos uma financeiros, transversalidade, né? Mas exato, que se torna mais grave na família que não perfeito, tem recursos, né? exato, Isso eu acho perfeito, que talvez seja a grande É, crueldade, né? Porque a gente sabe que exato, quando a família tem recursos para bancar as físios, como a doutora Ana bem perfeito, informou, a gente está falando de milhares de doenças, mas só 5% delas têm tratamento. Então, a gente tem que, na verdade, garantir através de terapias, de apoio, construção de um manejo para cuidar daquele paciente, né? E muitas das vezes, mesmo quando tem tratamento, e graças a Deus a maior parte uhum, das MPS tem, o que muito bom, acontece é que a gente tem um grande dever de casa, como a Juliana falou, o cara sai de lá com uma lista de exato, coisas que ele tem que perfeito, buscar. E aí eu vou tomar a palavra e falar agora com a doutora Ana. Doutora Ana, existe um componente nessa história que foi mencionado por vocês três, né? Que é a questão do. Tecnicamente, o pessoal fala de baixo índice de alfabetização sanitária, né? Quer dizer, da instrução da população brasileira sobre a sua própria saúde e sobre os seus cuidados e direitos, né? É um tema bem amplo, bem complexo e que apresenta desafios, né, extras para os profissionais, né? Como é que a senhora fez, né, adequou o seu discurso ao longo dos anos às necessidades dos pacientes? primeiro, vou falar só um pouquinho dessa parte do profissional, né, que a Juliana falou que a gente não tem na faculdade. Realmente, nenhum profissional de saúde tem durante a graduação, nem nós, nem os médicos e não médicos, de maneira igual, a gente não tem doença rara, não tem. Todos nós saímos com uma formação só para doença frequente, né? Eu tenho dito isso, repetido várias vezes, em aulas, em discursos que eu fiz em Brasília, na Assembleia, sabe assim? Porque essa é a coisa mais importante que a gente deveria fazer, era incluir uma disciplina de doença rara em relação à medicina do primeiro até o quarto ano de medicina, para que, paralelo à doença rara, ele fosse construindo esse universo da doença rara. Por que eu quis falar isso? Porque a gente fala do profissional, mas assim, muitas vezes também esse profissional, ele não teve nada em termos de conhecimento, né? E aí talvez ele até atenda não muito bem essa família, porque ele tem medo daquilo que ele não conhece, ele não sabe o que é aquilo, ele não sabe que doença é essa, o que ele vai falar para essa família? Então, às vezes, ele é até mais frio por conta disso. Em termos dessa linguagem, eu acho assim,
Desde a primeira vez que o paciente chega no serviço, o paciente com MPS, e conta a sua história, lá no IGI, a gente tem como hábito, a gente vai explicando para ele, isso é por conta da mucopolissacaridose, e que a falta, que como ele não quebra aquele glicolipídio, ele vai deixar preso lá no lisossomo, e por conta disso, a articulação dele não tem uma movimentação normal. Falta lubrificação, que é o que ele excreta na urina, que são os GAGs, os glicosaminoglicanos, que fazem isso. Como na coluna, ele não tem a sustentação da coluna e a coluna faz alguns desvios pela falta do GAG que fica preso lá no lisossomo, porque não tem a enzima para quebrar. Então, a gente vai ensinando para ele o que é essa doença. E o que eu vejo com os anos, eles vão ficando, sabem, MPS muito mais do que muitos médicos por aí, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Então, é muito importante essa qualidade da informação. Às vezes a gente escuta as mães dizendo, não, eu fui no gastro, e o gastro falou uma bobagem. E por que você não explica para a pessoa o que é? Porque se você não explica o que é aquela doença do filho dela, o que está acontecendo com ele, daqui a um mês você vai dizer, olha, agora ele está com problema cardíaco. Mas ele não tinha problema cardíaco. Não, você tinha que ter falado lá atrás, na primeira vez, que pode ter depósito no coração, no fígado, no baço, explicar o que é a história. E eles cada vez, eles vão sabendo mais. Eles fazem infusão há anos lá no IGI. E eles sabem que quando tem infecção, quando tem febre, não pode fazer infusão, porque pode ter reação. Eles já avisam antes. Faz 2 dias que ele está com febre, posso fazer infusão? Não, não pode. Aí a gente fala que ele não pode ir. Então, ela foi aprendendo, né, no que ela tinha que prestar atenção. Então, na verdade, é esse convívio com a gente. Nunca mentir, nunca omitir, né? Se existe aquela complicação, é importante que você conte. Não precisa assustar o paciente, fale, mas é uma coisa importante, né? Porque se daqui a amanhã ele precisar de um procedimento por causa disso, não. A doutora Ana me disse que ele tinha um quadro cardíaco, que se ele faltasse muito na infusão, não tivesse uma adesão de pelo menos 80%, ele poderia ter riscos para esse coração. Então, isso tudo a gente vai contando para eles. Eles E é vão muito aprendendo. comum, né, doutora Ana, o paciente com doença rara, o cuidador de um paciente com doença rara é um especialista, né? Porque ele encontra tanta falta de informação, ele busca tanta informação que é muito comum você encontrar aquele especialista na doença que ele tem ou da pessoa que ele cuida, que tem uma doença rara. Mas eu Agora, queria às vezes, voltar, né? é, Desculpa, doutora Ana, pode completar. imagino. Não, é que às vezes, assim, isso, quando você pega uma família, né, e você vai acompanhando esse paciente durante os anos, uma mãe mais jovem que cuida dele. Agora, às vezes, a gente pega uma vozinha. Aí é triste, né? Desafiador, Aí né? é difícil, porque ela não teve nada, né, de instrução na vida dela, uma pessoa extremamente limitada, faz o melhor que ela pode por aquele neto, a filha é drogada saiu de casa, o pai abandonou. Essa é uma história que a gente conhece, né? É dessa pessoa, você tem que ser bem objetivo. E você vai pedir as coisas para ela aos poucos. Tentar que ela entenda qual é a importância de ir no cardiologista, mas para eles também é tudo complicado, né? Se a gente não consegue condução de graça para eles, como eles vão pegar ônibus e metrô? São inúmeros desafios, né, doutora Ana? Só, E a falta de só. uma formação, como a senhora falou, acaba se tornando decisivo até no encaminhamento do tratamento, né? Por isso que eu falei da adequação. Eu queria voltar a esse tema, porque eu acho esse tema incrível. Assim, eu costumo falar isso para todo mundo. Assim, a doutora Ana é uma médica que consegue, até porque é professora, ela tem uma didática na apresentação da informação, de modo a garantir, e ela ainda vai testando, né? Para ver se checar o entendimento da pessoa. Se a pessoa está entendendo, de modo para você conseguir realmente encaminhar o tema. Com vocês não deve ser diferente, ainda que vocês tratem de outro aspecto do processo, né? Você, por exemplo, vou falar da Juliana, você está explicando de um direito que essa pessoa tem. Aquilo está lá na Constituição, mas
Você tem que saber com quem você está falando, como você está falando, da forma. Você também já se viu, você, Ju, e você, André, vocês já se viram diante desse desafio da adequação do discurso? Algum momento desse ficou na sua frente, na sua memória? Um exemplo assim concreto, eu não consigo te dizer, porque eu acho que é constante, sabe? Primeiro que o Day Hunter também tem como prática, depois que a gente faz a avaliação e a entrega do relatório, a gente tem como prática um tempo depois, que sou eu faço contato para saber se a família ficou com dúvida, que tipo de dúvida que o que que ela fez com o relatório, porque às vezes ela leva um relatório com toda a visão da equipe multidisciplinar e guardou na pasta de exames e não levou para as pessoas que precisam ser levadas. Então a gente tem que reexplicar. Então hoje a gente vem adequando a nossa linguagem desde o momento do agendamento. Então antes a gente tinha, por exemplo, a pessoa vinha para o atendimento e não levava os exames. Então, hoje a gente já tem, no momento do agendamento, uma orientação que a gente tem uma preocupação com a linguagem, então tem um documento com imagens, bem objetivo, bem claro, onde a pessoa fica sabendo em relação à falta, atraso, os documentos que ela precisa entregar, tudo bonitinho, e a gente percebe que uma informação, como disse a doutora Ana, bem objetiva, a gente tem hoje as famílias chegam para a gente antes já recebeu os exames dela. E quando a família não enviou o exame, é porque aconteceu alguma coisa. Antes a gente ia ficar implorando. Depois que a gente fez uma ação que pudesse dar acesso para ela, essa simples informação, que era muito importante para a entrada na avaliação, mudou. E a gente fez a mesma coisa com a entrega do relatório. Então, no momento que a gente entrega o relatório, a gente também entrega uma orientação com a preocupação com a linguagem, do jeito, e que a pessoa sabe o que fazer com aquele relatório. Não é que aquele relatório, o que, que tem naquele relatório, por que, que é importante levar para a rede de apoio, se você não leva o original, você leva a cópia, e aí essas orientações todas a gente vai adaptando a partir do momento que a gente começou a fazer encontros com as famílias e perceber que nenhuma delas levou o relatório para a escola, por exemplo, ou não levou para o médico que acompanha, ou não entendeu o próprio relatório. Né? Então, até a gente discute muito o relatório, porque ele é um relatório técnico, que vai para a rede de apoio técnica, mas que precisa ter alguma informação que a família precisa saber. Então, a gente tem uma preocupação com a conclusão, a gente tem uma preocupação de colocar orientações práticas para a família no final do relatório, e a gente coloca em destaque algumas palavras-chave que a família vai entender aquela informação que estava naquele parágrafo. Então, essas adaptações, elas foram acontecendo conforme a gente foi retomando as avaliações com as famílias e percebendo onde estavam as lacunas. Mas é uma adaptação constante, sabe, Ariadne? É É um constante, porque aprendizado constante, né? é, Eu acho assim que nesse. E da tua parte, André, que você tem algum momento que você recorda mais, assim, como Então, desafiador? especificamente não tem uma situação, porque, como a Juliana citou anteriormente, é algo cotidiano, né? Mas de uma maneira geral, na psicologia, na neuropsicologia, a gente já tem um conceito que a gente chama de psicoeducação. Qual é o nosso objetivo desde o primeiro momento, quando a família chega para avaliação? É orientar essa família o máximo que a gente puder, esclarecer, adequar essa linguagem, empoderar essa família daquele processo, para ela saber o passo a passo, conhecer o que está sendo feito, né? Torná-la protagonista do processo. Então a gente orienta, olha, o que a Juliana está falando é verdade, a gente repete, se necessário, 3, 4, 5 vezes a orientação, até que o paciente entenda que esse processo, né, o diagnóstico em si, que é a nossa busca no Day Hunter, ele não é o fim de um processo, ele é o início, né, que é o que a gente sempre diz para os familiares. Diz, olha, daqui para frente tem uma nova jornada, agora de forma mais assertiva, né, você vai buscar os recursos, né, também orientado pela nossa equipe.
Então, é basicamente isso, né? Então, se precisar entrar em contato com a escola, a gente entra em contato, porque às vezes o profissional que está lá na ponta, ele também recebe o relatório, mas muitas vezes tem algum termo técnico, tem alguma sugestão, alguma orientação, que ele não sabe como transpor isso para a prática. A gente também entra em contato com a escola para orientar. Então, basicamente isso, tá? Perfeito. Aí, Deixa eu falar um eu- pouquinho, uma claro, história doutora. divertida, porque Histórias são sempre que bem-vindas. eu sou uma pessoa extremamente didática, né? Mas quando eu comecei, quando eu terminei a residência em 82, eu comecei fazendo um trabalho na antiga APAE de São Paulo, hoje Instituto João Clemente, de atendimento do ambulatório de fenilcetonúria. Foi aí que eu tive o meu contato, primeiro contato com erros inatos do metabolismo, né? E isso me deu segurança para cuidar de outros, que não fosse só a fenilcetonúria. E o pessoal da APAE, muito inteligentemente na época, eles decidiram divulgar o teste do pezinho nas escolas para as professoras. Olha que ideia! Professoras primárias. Então, elas falavam para as crianças e as crianças levaram a informação. Isso é uma coisa super antiga que se esqueceu. Ninguém mais usa isso de ensinar professor. Então, eu ia dar aula de noite, porque elas davam aula de dia, então era numa escola, o motorista da APAE me levava, eu dava aula e ele me trazia de volta para minha casa. E dei aula em muitas escolas públicas, muitas, para explicar o que era fenilcetonúria e o que era hipotiroidismo, que eram as duas doenças. Então, eu acho que esse esforço que eu fiz, porque eu queria que eles entendessem, né? E eu sou preocupada de que a pessoa entenda, né? E aí eu fui arrumando maneiras de dizer para elas o que era aquela doença, qual era a importância do teste do pezinho, qual era o tratamento. Eu acho que essa didática que eu tenho é dessa época que eu aprendi. Tenha certeza que o esforço de ensinar algo técnico para um não técnico, um não especialista, E ele sem entender, dúvida, é um exercício, né, que é, não tem preço. Mas, doutora Ana, nesse desafio, né, que a gente tem do componente emocional, né, que não dá para ser colocado de lado, né, um fato chama atenção, né? Os profissionais de saúde, eles são constantemente treinados a prestar atenção nos aspectos físicos do paciente, né? E os consensos médicos, tudo isso é muito claro. Ah, vai apresentar tal fenótipo, tal aspecto. A senhora acha que o componente emocional é determinante no desfecho dos tratamentos? E se a resposta for afirmativa, né? Por que a gente ainda encontra tanta resistência de alguns profissionais de levar esse elemento em consideração? eu acho que assim, do que eu comecei lá na década de 70, que eu me formei em 79, melhorou muito esse aspecto. Eu acho que hoje tem um maior número de profissionais que reconhecem a importância do emocional. Mas eu vou dizer de forma prática. A gente tem um paciente de MPS que eu acompanhei, eu vi ele pela primeira vez com 3 anos, a gente não tinha tratamento naquela época, ele foi-se embora, e a mãe voltou com ele tinha 10, porque ele tinha apneia do sono. Então, ele sentou na cadeira e ele conversando com a gente, ele dormia, cochilava, e os dedos dele ficavam todos roxos, a boca ficava roxa, se acordava, ele respirava, e aí passava. Essa mãe teve uma época que ela estava extremamente desgastada, porque as mães, 24 horas por dia sem férias, sem intervalo. A gente também tem que ter essa sensibilidade. Falar, mas é mãe, mas é gente, né? É, Também tem seus problemas. E a gente sempre teve, né? E eu aprendi muito nessa parte de São Paulo, com equipe multidisciplinar. Eu, como médica, quando me formei e fiz a residência, eu não tinha a menor ideia de qual era a importância de cada um, do psicólogo, da nutricionista, do fisioterapeuta. Eu não tinha. Médico só sabe a importância do multiprofissional quando ele precisa dele. E aí ele vive aquela experiência e ele vê que ela é importante, senão não. E eu aprendi que, assim, para a qualidade de vida do paciente, o mais importante é o profissional não médico.
É ele que mexe com a qualidade de vida dele e da família dele. Agora, nós médicos, o que a gente faz de mais importante? O diagnóstico. Essa é a nossa parte. E aí a sensibilidade de saber encaminhar. Então, a gente tem uma psicóloga, e quando a gente vê uma mãe a ponto de descompensar, porque ela está cansada daquilo, está muito desgastada. Aí você vai dar um apoio para essa mãe. Isso aconteceram com várias outras mães no caminho, né, nessa história do IGI. Mas a psicóloga acabava trazendo ela e ela voltava, e são mães que, na grande maioria desses anos todos que eu vejo elas acompanhando os filhos, hoje elas são felizes e elas são gratas daquele filho que foi escolhido a casa dela por algum motivo, alguma missão, de alguma forma. Escolheu e ele tem um papel extremamente importante naquela família. Então, depois, com o tempo, elas reconhecem o quanto é bom aquilo. É um presente. Porque é uma pessoa que fica o tempo inteiro te dizendo: puxa, como você é feliz, né? Porque olha quantos problemas que eu tenho, sem ele falar nada, né? Só a pessoa olhando. Né? E são pessoas que chegam lá no nosso serviço, que me conhecem nesses anos todos, e que abrem os braços, dá um sorriso, eu vejo que ele me reconhece, brinco com ele não se comunica lá super bem, mas ele está entendendo tudo o que está acontecendo. Né? Então, essa parte emocional e a gente respeitar também, perceber, porque eu acho o seguinte: se essa mãe não tem condições psicológicas, emocionais de trazer essa criança para infusão, ela vai faltar muito nessa infusão. Algumas até abandonam o tratamento. Então, esse bem-estar emocional da família é fundamental para que ela não desista. Eu falei das vozinhas, e tinha uma vozinha que trazia um menino que entrou no primeiro estudo clínico que eu fui investigadora principal de MPS-1. Mas ele não ficou com a gente, ela não deu conta, ela tinha tanta coisa para fazer, o filho era drogado, ela tinha que cuidar dele, era tanta encrenca. E assim, a gente fez o que a gente pôde, tentou chamar como pôde, muitas vezes a gente pede apoio para a Casa Hunter, para trazer o transporte e trazê-los para a infusão, porque realmente não é fácil, né? Mas a gente tem que estar atento a tudo isso. E como eu tenho a minha equipe multidisciplinar desde o início comigo, né, há mais de 20 anos que a Edna, a psicóloga, está com a gente, que as nutricionistas estão com a gente, todos nós encaminhamos muito rápido para essas situações. E é tão engraçado que, durante a pandemia, o próprio paciente falava: será que a Edna pode me atender pelo telefone? Pode. E a Edna atendia eles pelo telefone. E ela Isso é acompanha bonito. hoje, Isso é bonito, né? porque Porque no fim é eles um pedem. reconhecimento deles mesmos da necessidade Isso. do serviço. Quando a gente Isso tem é uma genial. perda, a mãe perde o filho, elas continuam indo no IGI, assim, por pelo menos até ela conseguir se desvencilhar. Porque para ela não ir para aquele lugar, que ela ia toda semana, porque o filho dela morreu, muito triste. Aí elas vão, elas levam um bolinho para a gente, elas ficam se despedindo. Aí, depois que despediu, em geral não passa de um mês. E aí ela vai em paz, né? Uau, Então, isso é muito forte, né? No fundo, a gente é, está falando de alguns aspectos que se superpõem, e eu agora vou pegar o André e a Ju para amarrar um pouco mais essa questão dos aspectos emocionais aí, de como isso acaba tendo um papel preponderante no processo de tratamento. A doutora Ana, então, é uma defensora disso, né? Há muito tempo ela fala, é isso que garante a qualidade e a adesão ao tratamento. É isso que vocês observam no dia a dia? Eu acho que tem isso, eu concordo com a doutora Ana, e acho que tem também. Aí eu vou falar também, puxando um pouco para a questão do serviço social, e a gente faz a reavaliação dos pacientes um ano depois, a incerteza, a incerteza do que vem depois. E a incerteza que você me pediu para fazer várias coisas para o meu filho, e eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Não é que eu não vou conseguir porque eu não quero, eu não vou conseguir porque não tem, ou porque eu estou na fila
há 1 ano da fono, eu estou na fila há não sei quanto É. medicamento, ou porque tudo é muito difícil, né? Então, eu acho que tem sim, isso que a doutora Ana falou, eu concordo plenamente com ela, mas tem também essa questão da incerteza, daquilo que você está me pedindo, se realmente eu vou conseguir, ou porque eu não dou conta de um plano de saúde bom, ou porque o meu plano de saúde negou, ou porque eu estou na fila do SUS, ou porque é muito longe da minha casa, eu não dou conta de levar. Então, essa incerteza faz com que também se carregue uma culpa do eu não fiz isso para ele não fez, então esse buraco, a culpa é de quem, né? Assim, a gente pode culpar o Estado, mas às vezes vem a culpa para a gente também, né? Para a família também. Então, eu acho que tem sim a questão do suporte emocional para a família, com certeza, mas esse viver na incerteza também eu acho que é um complicador, o que vai acontecer nesse futuro. Hoje eu consegui a fono, ano que vem eu não sei se eu vou ter essa fono. Hoje eu consegui a físio, não sei se ano que vem eu vou ter essa físio. Né? Então, ou hoje eu tenho esse plano, por quanto tempo eu vou ter esse plano, né, de saúde? Então, eu acho que essa incerteza, ela bate na porta o tempo todo, sabe? Essa incerteza do que você vai conseguir manter de qualidade para o seu filho. É uma luta diária, uma luta E diária. você, André? Eu concordo com a doutora Ana Maria, com a Juliana. Essa parte emocional ela é extremamente importante para dar seguimento a esse tratamento, para aderir àquilo que é sugerido, mas a gente tem os desafios, como a Juliana trouxe, às vezes de pacientes que retornam para uma reavaliação e não fizeram os exames ou não conseguiram passar com um especialista dentro de 1 ano, às vezes 2, numa fila de espera. Então, isso também enfraquece o aspecto emocional. Às vezes a família está engajada, ela está disposta, ela vai atrás, ela bate em 30 portas e nenhuma abre, né? Às vezes ela consegue, a gente tem relatos, por exemplo, de famílias que conseguiram, e quando foi para a anamnese, a entrevista inicial em um serviço de estimulação, a pessoa olha e diz assim, olha, mas eu não trabalho com essa doença rara, eu não conheço a doença. E aí a família volta para a gente e diz assim, olha, eu consegui, mas lá disseram que não trabalham com essa doença. E você fala, olha, mas não é sobre a doença, é sobre o atendimento à pessoa. Ele precisa de uma estimulação de linguagem, independente se tem uma síndrome genética, uma síndrome rara ou não. E por ter esse diagnóstico, a urgência é ainda maior. Então não dá para ficar 2 anos esperando. Tudo isso, esse conjunto mais plano, mais questão socioeconômica, mais trabalho, mais tudo que a gente foi citando aqui, infelizmente atravessa o aspecto emocional, às vezes desencoraja, às vezes desanima, às vezes deprime, né? Mas eu concordo que o aspecto emocional é o fator inicial, né? A grande força motriz para assiduidade nos atendimentos, às vezes para sair de distância, a gente recebe casos, né, Ju, de pessoas de outras cidades que acordam, saem de madrugada, então ela Outros vai, ela estados, quer, né? Eu me exato, de lembro outros, muito bem de uma exato, então família que ela fazia o tratamento, vem, era ela de quer Minas e fazer vinha para São isso, Paulo todo mês para fazer. vem fazer avaliação, vem fazer o tratamento, vai fazer a infusão, não falta, que a doutora falou, né? Então, assim, tem esse aspecto emocional, ele é extremamente importante. Alguns estão desanimados, estão deprimidos, e o atendimento é o que vai fazer com que, não, vamos lá, a gente está junto, vamos aqui dar o braço aqui, né? Vamos juntos. Então, é um processo. Né, é um processo que passa também, obviamente, pelos profissionais. Então, como o profissional está ali disponível de verdade, presente, né, para escutar, para acolher, para tentar encontrar uma saída junto com a família. Mas, obviamente, é um fator bastante difícil, né, um fator bastante complicado. Parece que não, mas a gente já está aqui, já se aproximando do término dessa conversa tão Nossa, fluida, eu ainda né? quero Tão contar mais história. tranquila, não é? É bom demais, né? E tem tanta história, né? E tem tanta coisa Sim, importante quando a gente fala desse aspecto emocional. Mas eu achava que era muito importante a gente não pensar em terminar esse encontro sem falar dos casos mais severos, em que geralmente acontece do paciente ser não verbal, né? Isso traz um elemento novo no processo, né? É um paciente cuja família estabelece todo um vínculo de comunicação que é
mágico, né? É muito difícil as pessoas entenderem como é que aquelas mães adivinham estados, adivinham dores. é, e eu falo adivinham porque, né, a gente não tem um processo racional no processo, mas elas estabeleceram uma comunicação que transcende. Então, eu queria de vocês, como essa costura, que também não deixa de ser pelo emocional, porque já não é mais um racional só que está aí no jogo, né? Como é essa comunicação é importante no processo. Doutora Ana, a senhora quer começar essa jornada? A senhora já deve ter Eu visto quero vários, né? levantar dois aspectos, né? Vamos falar primeiro desse paciente sem comunicação verbal, mas a gente tem que falar para o paciente, que é o paciente mais atenuado, e que ele Sim. entende tudo, que eu explico a doença para ele, que ele Uhum. já é adulto, ou vai ficando adulto, né? E a gente também tem uma vivência, né, com esse paciente. Mas, enfim, para o paciente não verbal, a mãe acaba aprendendo porque ela conhece o sono do filho dela. Se ele está dormindo, ele continua, se mexe naquele normal que ele costuma se mexer. Se ele se mexe muito agitado, as pernas para lá e para cá, muito agitado, ela sabe que ele está com dor, porque é assim que ele manifesta. A gente tem questionários de qualidade de vida que é para esse paciente não verbal. E a gente depende desse treinamento da mãe, que em geral a gente não precisa treinar, é ela que ensina para nós, né? Porque ela observa há tanto tempo e ela sabe exatamente aquilo que ele quer. Se ele está sofrendo, se ele está com fome, ele não quer mais. Ele deu um sinal lá que ele não quer mais, né? Isso não diria nem que é com as crianças ou os adultos que não têm a comunicação verbal, as mães com seus filhos, vocês entendem tudo que eles falam, sem falar. Sua filha está doente, você sabe exatamente, a carinha dela está com cara de febre. É dor de barriga porque ela está se contorcendo, desde pequenininho, né? Então, essa leitura, ela é para esses seres que estão acima de todos no planeta, que são as mães. As mães têm uma sensibilidade, eu sempre brinco, né? A minha irmã é 12 anos mais nova que eu, uma das minhas irmãs. E às vezes ela me fala coisas e eu digo para ela: esse tipo de conselho é de mãe, eu não consigo dar para ninguém, porque eu não tenho essa vivência, entendeu? Não tem jeito. Então, tem uma sabedoria no ser mãe que não tem tamanho. É verdade. É bem forte mesmo. A gente que é filho, que eu só fui filha, não fui mãe, a gente que é filho, eu sei o quanto é importante. Às vezes, uma frase que a minha mãe me dizia no telefone, isso mudou a minha vida, mudou a maneira de eu enxergar, porque a mãe, ela sabe o que dizer. E ela sabe te compreender. Todos vocês tenho certeza que tem que estar ouvindo, tem alguma lembrança muito importante dessa compreensão divina que a mãe tem. Então, eu acho que essa é uma coisa muito forte que a gente vê nesses pacientes, né? E elas são pacientes, calmas, vivem um dia de cada vez, porque não sabe como vai ser o dia da manhã, mas eu também não sei como vai ser meu dia de amanhã. Então, a gente sempre fala, bate muito com eles isso, né? A gente tem que viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Com relação ao paciente, eu acho que isso que a gente construiu, de explicar sobre a doença, às vezes ele estava com aquela dificuldade e a gente ajudou, ou ele passou na psicóloga, isso tudo vai construindo alguma coisa muito forte nele. Quanto mais jovens eles são, ficam mais destemidos para enfrentar a vida, sonham em fazer alguma coisa na vida, em ser alguma coisa na vida. É muito interessante isso, muito legal. E aí a gente conta com o emocional do paciente, né? Tem uma família nossa de pacientes com Fabry. A mãe faleceu, tinha uma doença de Fabry gravíssima, fez transplante com 35 anos de idade, morreu com 47 com um AVC. Deixou 4 meninos. Os 2 meninos, que eram
menores e começaram a se tratar mais precocemente, têm menos problema, fazem cursos, sonham com o que eles querem ser, mesmo com toda a dificuldade. O pai já casou com outra mulher, largou eles naquela casa, sozinho, mas eles estão crescendo, os dois já têm mais de 18 anos, mas eles acreditam na vida, eles sonham. Isso é uma das coisas mais importantes que existe. Então, o fato de você dar uma coisa positiva para ele, o tratamento fazer bem, ele tinha dor, e hoje ele não tem mais dor, isso é uma coisa muito importante na trajetória dele, né? Ou pacientes, como a gente tem o prazer de viver, pacientes que fazem parte da pesquisa, e hoje a gente tem um medicamento de MPS que cruza a barreira hematoencefálica, então ele melhora o quadro neurológico, cognitivo, e ele entra mais em todos os lugares, coração, articulação, então eles melhoram a articulação, mesmo o indivíduo com 35 anos. É uma coisa completamente maravilhosa. Vocês imaginam o impacto desse tratamento num paciente atenuado, né, que tem um cognitivo, que está entendendo o que está acontecendo, e é o maior presente que ele ganhou na vida. Então, É acho que muito interessante esses... fazer acompanhar o processo, né, doutora Ana? Assim, É, esse é o grande bom e a grande vitória de qualquer pesquisa clínica, né? Você chegar e ver esse acompanhamento, essa transformação, isso é muito legal. Da parte de vocês, como eu falei, a gente está se aproximando realmente do término, queria saber se vocês têm uma percepção desse não verbal e um cuidado na hora de realização do trabalho de vocês, cada um na sua respectiva janelinha, nesse cuidado, nessa relação com o paciente não verbal. É, apesar de eu ser a pessoa que recebe os pacientes, eu recebo muito mais a família do que o próprio paciente, né? O André acho que tem mais o que falar, mas o que me chama bastante a atenção às vezes a gente está falando do paciente num caso mais severo e que tem uma condição não verbal, mas a gente também está falando, às vezes, de bebê, que não é verbal. É Mas verdade, a a gente não gente pode esquecer precisa, deles. É. e a gente está falando de, às vezes, condições severas, e a gente já passou por algumas situações em que a mãe conhece o filho nessas respostas de uma forma intensa, e ele está numa internação, às vezes, e a internação tem um protocolo que acontece, e não se ouve essa mãe sobre a resposta que o filho está dando a respeito de alguma coisa. Né? Então, a gente recentemente teve uma situação assim, um bebê que está hospitalizado, e aí ele teve uma broncoaspiração, e o hospital queria, por protocolo, fazer uma internação na UTI, e a mãe negou, mas a mãe negou por uma justificativa, que todas as vezes que a criança dela, que tem uma síndrome rara, vai para a UTI, quando ela volta, acontece determinadas coisas. E ninguém conversou com ela, então ela passa como uma mãe negligente, porque não deixou a criança ir para a UTI. E basta entender por que ela está falando não, né? Então, a gente já passou isso por algumas vezes. Uma mãe que sabe a resposta do filho, que sabe como o filho reage frente a alguns procedimentos. é, e aí eu estou falando aqui no caso médico, doutora Hanna, mas não é só questão médica, e de outras questões também, uhum, e que a mãe sabe qual é a resposta, mas parte-se do pressuposto que como ela não está dentro, não tá deixando o protocolo ser atendido, então que ela está atrapalhando o tratamento. E aí a gente, quando observa, assim, muitas vezes são os pacientes com comprometimento maior e que tem a mãe como sua porta-voz, Sua voz, né? né? Então, isso é bastante importante. E no meu caso, que recebo muito dos familiares e que às vezes precisa encaminhar até para a área jurídica que nos dá apoio na Casa Hunter, ou a gente mesmo dá alguma orientação, a gente percebe isso. É puramente falta de escutar. Por que aquela mãe está dizendo não? É exatamente. porque ela literalmente está querendo dizer alguma coisa, não parte do pressuposto que é uma negligência, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito Assunto importante. seríssimo. Só isso aí dava um É, tema para uma outra outro dá, encontro. dá, é. Mas diga-me, André. Eu vou ser breve aqui. Eu penso que assim, essa mãe ter esse papel tão importante
de ser a porta-voz, de dar voz, né, para esse filho, é muito amor envolvido, né, na relação mãe-filho, né? Eu acho que o fato de cuidar dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, às vezes, que não tem a linguagem verbal, a convivência, faz com que ela, de alguma maneira, compreenda através de gestos, né? A Juliana usou alguns exemplos, a doutora Ana Maria também, né? Que reconheça, né, o que essa pessoa está tentando dizer, né, o que ela está tentando demonstrar, o que ela está sentindo, né? Na avaliação, obviamente a gente tem alguns desafios quando o paciente não é verbal, mas para isso a gente sempre conta também com esse pai, essa mãe, os cuidadores de uma maneira geral, né? Então a gente utiliza protocolos específicos para pacientes não verbais e como complemento para se chegar a algum diagnóstico, a gente usa escalas, questionários, né? E faz entrevistas com os pais, porque como a gente disse anteriormente, são eles que estão ali cuidando, né? Convivendo, amando, né, essas crianças, né, e consequentemente dando voz a eles. Então a gente utiliza esse conhecimento do dia a dia, utiliza esse saber sobre o seu filho, né, para contribuir na avaliação e no diagnóstico. Gente, parece que foi assim, né? Rápido, muito rápido mesmo, mas eu gostei muito dessa oportunidade de estar discutindo com vocês esse desafio emocional relacionado à convivência e ao andamento, o cuidado da pessoa com MPS. Queria agradecer muito a participação de vocês e colocar aí um último momento aí de despedida da equipe que está aqui sobre que mensagem a gente deixa para esse cuidador, para essa mãe ou para esse pai, e até mesmo, né, doutora Ana, esses pacientes que têm um acometimento mais leve, né, não são menos comprometidos, sobre esse desafio da MPS. Quem Eu acho que uma começa? das coisas mais importantes que a gente falou bastante aqui, nós três falamos, é essa questão da comunicação, né? Muitas vezes ninguém ouve o que aquela mãe está contando, ou o que aquele paciente adulto está contando, não presta atenção no que ele está dizendo, né? Então é muito importante que você ouça, que nem essa história que a Ju contou, que a mãe falou que não queria que colocasse na UTI. Faltou alguém perguntar para ela: por que a senhora não quer que ele vá para a UTI? Né? É uma fantasia, um medo que a senhora tem infundado, ou é alguma coisa que tem um fundamento, né? Então, essa coisa do ouvir é muito importante. E entender, porque muitas vezes a gente quer que o paciente tome essa atitude, faça aquilo outro, mas ele diz: eu não consigo fazer isso. Isso é muito complicado para mim, eu sei que eu não vou conseguir, eu vou preferir continuar aqui nesse caminho. Fizemos o que a gente podia, né? Então, esta comunicação, não ter medo, né? E da mesma forma, para o paciente, para o cuidador, não tenha medo. Você vai falar e o profissional vai te ouvir, né? Mas você precisa falar para ele uma ajuda, uma orientação. É muito importante que você fale. A nossa psicóloga lá do IGI, ela só pode ajudar se o paciente ou se a mãe do paciente, que é uma criança, pedir ajuda. Né? Se não pedir, ela não vai poder. Então, essa questão da comunicação, eu acho que ela é importante em tudo na nossa vida, mas nessa questão da doença rara, doença complicada, você não entendeu direito o que o médico falou, você tem que perguntar para ele explicar de novo. Né? Você tem que fazer perguntas, não tenha vergonha. Faça realmente, porque é muito importante a compreensão. A família que vai levar algumas consultas para ela entender o que é aquela doença, ela vai colaborar muito mais, ela vai ajudar muito mais no desenvolvimento daquela criança, daquele adulto, o que ela vai poder fazer para ajudá-lo. Né? Porque ela entendeu o que é a doença e qual é a necessidade dele. Então, acho que a comunicação é a coisa mais importante aí que eu teria para dizer para todos. É a chave, né? Eu sou suspeita para falar aqui que a minha profissão é isso, né? Mas vamos lá. E vocês, André e Juliana, o que vocês acrescentam aí nessa fala tão importante da doutora Ana? Eu acho que a doutora Ana falou da comunicação, e quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de alguém que fala e alguém que ouve, né? Então, eu Sim. acredito que nessa perspectiva, eu acho que
é construir um canal de comunicação em que a gente seja acolhedor, mas a gente também a gente seja um bom orientador. Sim, Tem uma preocupação como a gente está falando, mas tem uma preocupação também como eu escuto. Porque você tem uma fila de pessoas para atender e às vezes você não tem o tempo que aquela família precisa, sim, mas o tempo que você tem ali, então que você tenha, né? E eu acho que um outro ponto que a doutora Ana falou é construir um caminho com a família de possibilidade de acerto e erro, porque cada paciente é um paciente, apesar de ter os mesmos diagnósticos, né? Então, a gente conversar com a família nessa transparência, olha, a gente imaginou que a gente ia por esse caminho, não deu certo, então a gente precisa ir por esse caminho, né? Porque o seu filho é único, mesmo tendo o mesmo diagnóstico que a criança que está aqui do lado, né? Então, eu acho que isso é uma construção importante de parceria da família com o profissional. Eu acho isso bem importante. sem Super. dúvida. Concordo, Ju. E Bom, da você, minha André? parte, desculpa, da minha parte eu só posso concordar com a doutora Ana Maria e com a Juliana. A comunicação, ela é um ponto central no atendimento. Acho que encontros como esse, discussões como essa, são extremamente importantes para que a gente consiga cada vez mais disseminar informação, que a gente possa discutir sobre modelos que existem, para que a gente possa ofertar, né, informações relevantes para as famílias, né, e para que a gente possa cada vez mais tornar o tema, né, e o acesso a políticas públicas, a serviços de qualidade, né, para a pessoa com uma doença rara ou para o familiar de uma pessoa com doença rara, ou até para os profissionais que de repente querem trabalhar com essa população, né, tenham acesso a essa informação. Então, da minha parte, eu só posso agradecer, né, a todos e mais uma vez me sinto muito honrado aí estar entre amigos, né, discutindo um tema tão importante e verdadeiramente espero que chegue às famílias, né, e aos profissionais que vão acompanhar esse nosso encontro. Então, olha, para concluir isso aqui, eu só queria agradecer em nome da Casa Hunter a todo mundo, aos apoiadores institucionais que nos ajudam a realizar um evento como esse todo ano, né, que é o MPS Week. Agradecer esses convidados super, super especiais dessa mesa e agradecer a audiência, a todo mundo que está ouvindo. Esse material vai ficar disponível no YouTube da Casa Hunter. Esse é um dos aspectos mais importantes de tudo que a gente desenvolve, porque fica lá como uma biblioteca para você ir revisitar e ouvir, enfim, tá? Para você. Isso é para você, com certeza, tá? Muito obrigada. Fique ligado, a MPS Week continua com mais posts, com mais depoimentos e muito conteúdo. Até a próxima.